Olá, estamos começando mais um programa Cristo Vive e vamos estar falando do assunto de hoje a respeito do Dia do Abraço, comemorado no dia 22 de maio. Estamos aqui com a nossa irmã psicóloga e clínica, Crenilda. Seja muito bem-vinda. Olá, pastor, tudo bem? Obrigado. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Que bom, sempre é uma honra para a gente também. Vamos falar sobre o Dia do Abraço. O que é o abraço na visão da psicologia? Então, o abraço, ele é um gesto que envolve carinho, amizade e amor. Ele é um gesto que, no envolvimento de duas pessoas, acontece entre essas duas pessoas uma energia positiva, né? O abraço, ele pode dizer também de ser uma comunicação não verbal. Como assim? O abraço, vamos imaginar o abraço no momento de alegria, né? De conquista, de celebração. Então, o abraço nesse momento, ele diz de parabéns, a vitória é sua, parabéns por essa conquista, eu me alegro com você. E vamos imaginar o abraço no momento de tristeza, de dor. O que isso quer dizer para a gente? Qual que é a comunicação não verbal nesse momento? Você não está sozinho. Conte comigo. Há um poder, então, muito grande do abraço. O que acontece com a outra pessoa ou com as pessoas quando tocamos uns aos outros afetuosamente? Pastor, é muito curioso isso, sabe? Acontece uma química no nosso organismo. O que acontece? O nosso corpo, ele responde em 3 níveis, né? Em todos os níveis, digamos assim. Ele responde cognitivamente, fisiologicamente e emocionalmente. Nessa resposta do nosso organismo, ele libera um hormônio que chama oxitocina. Esse hormônio é o hormônio do amor. Esse hormônio ajuda a combater o estresse e controla, inclusive, a pressão arterial. E mais, nesse gesto afetuoso, quando tocamos um ao outro, o nosso corpo, o nosso organismo, ele libera também o hormônio da dopamina, que é o hormônio do prazer, e também a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E, curiosamente, o nosso corpo, quando libera esses hormônios, ele combate o quê? O hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Em outras palavras, o abraço, ele tem o poder de cura. E interessante também que o abraço, pastor, não existe apenas um tipo de abraço. Existem alguns tipos de abraço, como, por exemplo, a mão nas costas, aquela mão que a gente só encosta nas costas um do outro. Esse abraço, ele quer dizer garantia. O abraço, existe também aquele abraço de 2 tapinhas nas costas, que a gente fala o tapinha camarada. Ele acontece mais entre homens. Existe também o abraço com uma mão só, né? Uma mão tocando no ombro da outra pessoa. Esse abraço quer dizer conte comigo. E existe também, pastor, o abraço de ombro a ombro. A gente encosta os ombros, mas o corpo não tem proximidade. Isso significa que essas duas pessoas que estão se abraçando, elas não têm tanta intimidade. Então tem toda uma leitura corporal através do abraço. Sim. E toda pessoa consegue identificar? Não são todas as pessoas que conseguem identificar. Elas podem até sentir alguma coisa, mas não são todas que conseguem identificar. E quais mais tipos de abraços existem? Olha, tem também o abraço de urso. Que é aquele abraço que a gente chega assim e aperta, bem gostoso, bem com força, sabe? Esse abraço, geralmente, a gente dá ele em pessoas que a gente está com muita saudade, ou também em pessoas que a gente está se despedindo, né? Que a pessoa vai fazer uma viagem, vai partir, então a gente costuma apertar muito. E existe também um tipo de abraço que ele é denominado como olho a olho. Esse abraço, geralmente as pessoas pegam assim na mão um do outro e olham olho no olho, é no fundo mesmo do olho do outro. E sobre esse abraço, ele diz de respeito e união. E mais, analisando sobre esse assunto, pastor, eu lembrei de um abraço desse, de respeito e união, de um momento que eu vivenciei. Foi um momento de muita dor, foi um momento que
eu diria que o mais difícil da minha vida. Mas vamos fazer o seguinte, nós podemos deixar ele por último, Sim. porque esse abraço é tão poderoso. Para você que está nos assistindo, esse abraço é tão poderoso você também saber dele, porque foi o que aconteceu também, uma experiência única e poderosa sobre a vida dela. Mas ainda eu quero que você descubra mais sobre o abraço. Por exemplo, qual é o benefício grande que existe através do poder do abraço na vida das pessoas? Olha, o abraço, ele tem o poder de curar. Como assim? O abraço, ele pode evitar os problemas cardíacos, ele encoraja, ele dá alegria, ele dá confiança, ele ajuda no sistema imunológico da pessoa, ele relaxa as musculaturas, inclusive ele até rejuvenesce. Como assim rejuvenesce? Porque ele possibilita a oxigenação mais agradável, né, do nosso sangue. Então ele rejuvenesce também. Ele encoraja, ele ajuda em momentos de dor, sabe aquela angústia que a gente sente e a gente não sabe o que fazer, aquela tristeza, aquela dor? Nesse momento, o abraço, ele cura, porque ele te alivia. Ele alivia a sua dor, ele alivia o estresse. Então o abraço, ele é curador. Esse é o poder do abraço, ele cura. A gente percebe que às vezes assim, as pessoas, adolescentes ou jovens, estão ali dentro de casa, ansiosos, estressados às vezes, e quando começa a namorar parece que tudo se apazigua. O abraço tem um poder grandioso neste relacionamento? Sim, com certeza que sim, porque esse apazigua é o contato físico, é o gesto afetuosamente que ele está recebendo do parceiro, né? Seria o sentido de eu tenho alguém para dividir essa carga, alguém que está junto comigo, alguém que me ajuda, eu me sinto amparada. Seria por esse lado também? Sim, por esse lado também. Daí a importância do abraço ser desenvolvido desde pequeno, né? Desde a infância, desde a adolescência. Porque olha só, se a criança ou adolescente, se a criança cresce tendo esse contato do abraço, né? Se a adolescência, ele tem o hábito de abraçar, a adolescência não vai ser tão difícil, porque ele sabe que o abraço está ali. O abraço é um gesto carinhoso, né? Um abraço quer dizer que a pessoa está ali com ele. Então, quando a pessoa vai para um relacionamento, isso é normal para ela, né? Esse gesto de carinho, isso é normal. Agora, quando ela não tem esse abraço dentro de casa, com os familiares, quando ela parte para um relacionamento, vai ser algo novo, vai ser uma sensação nova. Eu queria fazer uma pergunta para você a respeito dos relacionamentos em casamentos. Casamentos, você acha que hoje tem uma influência muito grande sobre os relacionamentos, digamos, aquele casal que se abraça mais vezes, que sai na rua abraçado, diferentemente daquele outro que anda na frente, a mulher atrás. Qual a tendência dos dois relacionamentos, um que abraça mais, outro que abraça menos? O que pode afetar isso no relacionamento? Olha, o que pode afetar, isso vai trazer sérias consequências, né? Sérias consequências. O próprio exemplo que você está dando, de um andar na frente do outro e o outro andar abraçado, significa o quê? Quem abraça está mostrando que tem o quê? União. Está próximo, tem compromisso. Um pode contar com o outro, é diferente. Então, aquele que anda na frente quer dizer o contrário disso que eu falei. Então, isso tem consequência, sim. E o abraço, quando é no casal, dentro de casa, os filhos presenciam isso. Isso é normal. Isso é saudável para a família, para o sistema familiar. E para um pai ou uma mãe que não abraça os seus filhos? Eu já presenciei famílias que o pai nunca deu um abraço, nunca conseguiu dar um abraço nos filhos. Qual a importância de tudo isso para o filho e qual é a falta que foi isso para o pai, de não conseguir dar este abraço nos filhos? Isso tem tudo a ver com a educação que esse pai teve. Ou seja, pais dão o que eles conseguem dar. Eles dão o que eles receberam dos seus pais. Então, se ele não sabe abraçar, provavelmente ele não foi abraçado. Então, ele não sabe o significado do abraço. A mãe já consegue abraçar mais vezes, mas o pai, quando não consegue abraçar, seria isso somente, Crenilda? Por exemplo, olha, eu não recebi do meu pai, eu não tenho para dar, ou também o machismo tenta imperar por ali? Sim, essa palavra machismo é muito interessante, né? Isso aí sempre impera sim, né? Tem tudo a ver com a criação, mesmo porque
Pensando, alguns anos atrás, homem não abraçava, homem não chorava, homem tinha que ser duro, né? Tinha que ser machista. E hoje, o que a psicologia e os estudos vêm mostrar para a gente? Nós precisamos estar juntos, em contato um com o outro. E se nós adultos precisamos desse contato para com o outro, vamos pensar, qual a importância seria então desse contato dos pais com o filho? Lembrando que o abraço, ele encoraja. O abraço, ele diz, filho, você não está sozinho. Filho, eu estou aqui. Não existe somente uma forma de abraçar, de agarrar. Como eu falei, né, tem alguns tipos, algumas formas de abraçar. E mesmo nessa linguagem de um tapinha nas costas ou 2 tapinhas nas costas, isso o filho entende. Quando existe carinho, quando existe relacionamento, o filho entende. Então podemos dizer assim, que existe uma grande diferença de vários tipos de abraços. Cada um abraça de um jeito. Mas tem aquele codificado, digamos, olha, abraço do pai e da mãe é praticamente insubstituível. Existe essa diferença? Não, Pode pastor, existir essa diferença? Não, essa diferença aí, o que eu entendo é o carinho, é a forma de expressar. Mãe, ela tem um carinho de mãe, então ela expressa, ela abraça como mãe, vem aqui, né? Aquele abraço protetor. Mãe abraça dessa forma. Agora, vamos pensar no relacionamento, não é um abraço de proteção, é um abraço íntimo, um abraço de relacionamento mesmo. Mas isto as pessoas conseguem identificar, por exemplo, um abraço de amigo, mesmo que seja muito amor, muito carinho, muita dedicação ali em questão da amizade, mas parece, não poderia ser diferente? A pessoa fala, minha mãe me abraça de outro jeito. Será que existe esse código? Não, né? Olha, esse código aí está mais a percepção, né, daquela pessoa de quem está que vindo. Está sendo abraçada. Como eu disse lá no início, é uma energia, uma troca de energia entre 2 pessoas. O abraço, ele diz de amizade, de amor, de carinho, de compromisso. Então, esse código que você está falando vai da interpretação da pessoa que recebe o abraço. É isso que eu estava perguntando. O quanto tem adoecido nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia? O que tem acontecido por falta de abraço? Olha, pastor, isso é uma situação, essa questão que você está trazendo, é uma questão que me preocupa bastante e eu digo assim, sem sombra de erro nenhum. As pessoas nos últimos anos e nos dias atuais, elas estão sofrendo por falta do abraço. E eu digo isso porque, em decorrência da pandemia que acabamos de passar. No meu consultório, dos pacientes que eu atendo, 60% a 70% deles, a procura foi por falta foi pela ansiedade, a insegurança e a depressão. Ou seja, o contato, a falta do contato que o ser humano teve com essa passagem da pandemia, isso afetou. As pessoas ficaram mais inseguras, menos corajosas, elas estão deprimidas, elas estão sentindo falta do abraço. Então foi momentos assim de terror, eu diria dessa forma, um momento de terror que nós mesmos, acabamos vivenciando isso. Então hoje, com o fim da pandemia, com essa liberação agora, olha, se eu tivesse que deixar uma dica para vocês, para todos vocês, eu diria abracem-se. É muito bom, né? Todo jeito, abraço é maravilhoso. Eu queria que você falasse agora daquele abraço que foi o divisor de águas na sua vida, a importância, como aconteceu, em que momento que foi. Acho que vai ser muito interessante, tenho certeza, será muito interessante para todos vocês que estão assistindo o programa Cristo Vive e agora exatamente um testemunho, da vida dela. Eu queria que você falasse deste abraço, então, que fez um divisor de água na sua vida. Então, esse abraço, ele fez para mim, ele foi um divisor de águas mesmo na minha vida. E lembrando, desse tema, eu refletindo, ele veio assim, bem sutilmente e com muita alegria, ele me fez lembrar desse assunto. O que acontece? No momento que eu passei de muita dor, muita luta, foi, eu diria que o momento mais difícil que eu vivenciei até hoje, que foi a morte do meu primogênito. Então, nesse momento, eu estava no pronto-socorro, em desespero, total desespero. E eu lembro perfeitamente que eu ansiei, eu desejei, a única coisa que eu quis foi, eu quero falar com o meu pastor. E meu pastor estava viajando. E
eu acredito que foi de Deus, chegou ali um irmão, um servo de Deus, um varão de Deus, e eu lembro perfeitamente que ele pegou nos meus 2 braços assim e me olhou olho no olho, que é aquele abraço, união e respeito, né? Ele me olhou olho no olho e falou comigo: não blasfema, não blasfema, não blasfema. Jó perdeu tudo, não blasfema. E aquela palavra, aquele gesto entrou assim no meu coração de uma certa forma que até hoje faz uma diferença muito grande na minha vida. E eu não blasfemei, eu não questionei a Deus o porquê eu estava passando por aquele momento. Eu não questionei de forma alguma. Pelo contrário, durante todo o velório do meu filho, eu louvei ao Senhor. E no velório também, tinha muitos amigos, né? Eu fui muito abraçada. Então, assim, eu me senti muito amparada naquele momento ali por todos. Mas no velório ali, uma pessoa me abraçou e quando eu vi essa pessoa chegando e que ela me abraçou, esse abraço dela, ela disse, no abraço, a linguagem foi: você vai conseguir passar por isso. Você vai superar. Isso para mim foi um divisor de águas. E por que que eu entendi? Por que que a nossa linguagem naquele abraço foi essa? Porque ela passou pelo mesmo que eu estava passando. Então, sem palavras nenhuma, foi esse abraço, ele foi também assim, um reforço para mim. Então, foram 2 abraços que eu tive, né, muito marcantes na minha vida, em momentos muito difíceis. É interessante a gente citar uma coisa que foi tão importante, que essas palavras deste abraço, olho no olho, que trouxe para você, foi um momento de crise também interior. Como você queria tanto falar com seu pastor, então quer dizer que seria um questionamento. Por quê? Por quê? Provavelmente seria isso. E aí chega essas palavras, esse abraço com todo respeito, e ao mesmo tempo essas palavras não blasfemem. Então foi um confronto com você, foi algo totalmente diferente que você não esperava. Seria assim? Sim. Eu não esperava de forma alguma, porque naquele momento a dor era muito grande, eu estava em desespero. Mas, curiosamente, depois desse abraço, eu me acalmei. Eu consegui manter firme. Eu me vi tão firme, tão assim, corajosa, que eu consegui passar o velório todinho do meu filho, louvando. Ali, com calma, só louvando. E achei tão interessante também quando você falou que o outro abraço foi um abraço confortante para você e que foi também assim algo que te passou aquela energia. Então, através do abraço, você entendeu e conseguiu fazer essa leitura de que você vai conseguir, você vai passar, porque na verdade esse abraço também veio de uma pessoa que acabou também perdendo um filho, como você também perdeu, né? E aí você conseguiu ler através disso, deste abraço, fazer essa leitura que ela estava passando para você, exatamente até uma dor que ela tinha passado. E aí você se sentiu amparada por alguém que já passou por isso. Através do abraço você fez essa leitura. Sim, através do abraço eu consegui entender, eu consegui fazer essa leitura, né, de que eu poderia, se ela superou, eu também superaria aquilo ali, que isso passaria. Agora, sabe, pastor, olhando assim, como é importante o abraço. Porque imagina, se eu no momento de dor, eu conseguir ser confortada por um abraço, imagina o poder de um abraço. Imagina o poder reconfortante, encorajador do abraço. E mais, abraço é de graça. É de graça. É maravilhoso, porque é algo de graça que você pode trazer cura na vida da pessoa, você pode trazer amor na vida da pessoa, você pode fazer a pessoa se sentir importante. Eu sou um pastor que eu venho de muitos abraços da minha família. A minha mãe sempre me abraçou, os nossos pais sempre nos abraçaram, meu pai sendo militar, então sempre chegou dentro de casa, não foi nervoso, não foi bravo, sempre chegava abraçando a gente, abraçando os filhos, abraçando todo mundo, e a nossa família vem muito disso. Em um certo momento, eu pensei, falei, eu não vou ficar abraçando mais ninguém dentro da igreja, vá o que cada um interpreta, pensa errado, toma decisão errada, fica pensando coisa errada da gente. Aí um dia o Senhor falou comigo, ele disse assim, olha, o seu abraço cura, o seu abraço fortalece, o seu abraço edifica. E eu então retomei e falei, eu vou continuar abraçando, porque sempre foi um abraço também com respeito, entendeu? Então assim, tanto com homens quanto as
as irmãs, os irmãos, casados, até um testemunho de um irmão casado diz, é tão bom dar um abraço para o pastor Júnior, porque o mesmo abraço que dá na gente é dando na esposa da gente, porque são pessoas somente assim, muito conhecidas, né? Então, sou padrinho de casamento, como filhos para mim, como filhas, então é nesse sentido assim. Mas é tão maravilhoso, gente, um abraço, e você vive feliz, libera essa carga hormonal no corpo da gente, né? E aí, de repente, você se sente bem, o hormônio da felicidade é ativado. Isso é muito importante. Então, abracem-se. Quero deixar para você as considerações finais e também os seus contatos. Pode deixar aqui que muita gente vai precisar de muito conselho seu. Então, eu vou deixar assim com muito prazer. O meu contato é 37 9146 1439. E tem também meu Instagram, que é a psicóloga Crenilda Oliveira. Agora, agradecendo, eu quero deixar aqui, pastor, a minha mais sincera gratidão, tá? Para mim é uma honra poder participar desse programa. Que e bom. assim, sinta-se abraçado. Nós que agradecemos pela sua participação e sempre estará aqui contribuindo com cada um de nós. A Crenilda é uma irmã que, graças a Deus, uma mulher que levantou, se posicionou e cada dia mais tem tanto para oferecer. Procure a irmã Crenilda, ela vai te ajudar em muitas situações, vai ser grandes bênçãos na sua vida, como sempre é para toda essa igreja e sempre foi. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, nós todos. Queridos, vamos a uma palavra do Senhor agora, neste momento. Eu quero ler com você uma palavra de Deus para a sua vida e uma palavra para nós refletirmos sobre a nossa vida. Eu quero ler com você no livro de João, no capítulo 13, no versículo 34. Uma palavra tão poderosa que ela transforma a nossa vida também. Além deste ensinamento do abraço, você aprendeu e eu creio que vai praticar, agora você vai também receber uma palavra de Deus que diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. Quando Jesus fala essa palavra para os seus discípulos, ele está ali discipulando, ensinando o que fazer. E uma das coisas que ele diz para todos nós é amai-vos uns aos outros. É considerado que o único dever, a única coisa que você deve, que você vai ficar devendo, não é a compra que você fez no supermercado ou, do contrário, no material de construção. Volta lá, conserta, pague, vai parcelando, mas resolva tudo. Mas a Bíblia diz que a única coisa que nós devemos, que vamos sempre dever, é o amar uns aos outros. É como um dever de casa, é como um dever da sua vida. Você tem vários direitos, mas também nós temos deveres. Mas um desses deveres diante de Deus é exatamente amar uns aos outros. Não estamos falando, e Jesus também não está falando, daquele amor romântico, aquele amor que você está ali com dó, com amor físico, somente por aí. Não. Ele está falando de um amor que supera, um amor que é transcendente, está acima. Um amor que, mesmo você não estando bem, Jesus tem o interesse de que você ame aquela outra pessoa. Em outras palavras, que você deseja que aquela pessoa esteja bem, mesmo que você não esteja. Isso tem hora que acontece muito com nós cristãos. Acontece muito conosco. O que acontece? Tem momentos que você está parecendo que está um opróbrio, arrastando no chão, você está doente, você está ferido, mas quando você pensa que nem tem forças algumas, Deus traz uma pessoa para você e você tem que liberar uma palavra de bênção para ela. E às vezes até você mesmo diz, nossa, mas eu que estava mal, eu ainda acabei abençoando outra pessoa. Amor. Quando você ama o próximo, você deseja que ele conheça a palavra de Deus, você deseja que ele endireite os seus caminhos, você aconselha, você abraça, você ajuda, você orienta, você ensina, você admoesta, você, conduz aquela pessoa aos pés do Senhor. Quando você ama o próximo, você se importa. Não é simplesmente, mesmo que você não conheça, mas como cristão, eu tenho certeza, e você vai me entender isso agora, você está orando pela conversão de pessoas do país inteiro que você nunca viu. Isto é uma atitude de amor. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer para nós também, com uma palavra muito popular no nosso meio, ou seja leveza para a vida das pessoas. Seja alguém que transmite leveza, seja alguém que favoreça alguém.
Seja alguém que tire o peso do outro. Seja alguém que compartilhe, que comova. Algumas pessoas que possa ser suporte um para o outro. Na palavra de Deus, Ele nos diz algo que muitos possam interpretar errado. Mas é tão importante essa palavra hoje e cabe muito bem nesse momento. A Bíblia nos diz que nós devemos suportar uns aos outros. Assim como aquele verbo que você possa usar, reportar alguém o que está acontecendo. Reportar se fala de você informar alguém o que está acontecendo. Mas o suportar não é aquela expressão tão usada. Eu tenho que suportar fulano, eu tenho que suportar, me mandou eu suportar. Mas não é nesse contexto. O suportar é dê suporte para alguém. É como se você fosse a muleta para aquela pessoa andar. Sabe, é como você está dando suporte, você trazendo leveza. Seja alguém que traz leveza. É bem melhor você tentar facilitar a vida do outro do que você pensar em vingança, em ódio, em raiva. Desta forma é você que não vive. Quando o Senhor nos diz para nós perdoarmos uns aos outros, Ele não está cuidando do outro, Ele está cuidando de você. Ele está dizendo, ei, você que bebeu o veneno, você que está magoado, você que está triste, perdoa, joga isso para fora, para você viver, para você levantar. Mas a maioria das vezes nós interpretamos essa palavra como uma injustiça. Deus mandou perdoar, mas eu que fui o ofendido. Perdoe. Se você for ofendido, perdoe. Como, pastor? Começa orando por esta pessoa. E é importante você descobrir na Bíblia a oração das orações para este momento. Como assim? A oração das orações? Sim. Quando Jesus na cruz estava morrendo, ali sendo crucificado injustamente, Ele fez uma oração tão curta e tão prática e tão objetiva e de coração. Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É muito importante você também falar essas palavras, só que na sua versão. Pai, perdoa porque não sabe o que fizeram comigo. Pai, perdoa porque não sabe o que falaram de mim. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fizeram com o meu coração. Pai, perdoa. Eles não sabem que... Sabe? Eles não sabem. Eles não sabem da verdade, estão falando outras coisas. Eles não sabem do que acontece, estão falando outra coisa. Então é muito importante você aprender esta oração. Para que você possa então ser restaurado, levantar-se e trazer leveza na vida das pessoas. Quer um exemplo? Olha a sua família. Quando seu pai e sua mãe te pedem algum favor, eles não estão colocando uma carga sobre você. É importante você interpretar da forma correta. É importante você ver que eles estão precisando de alguém de confiança para ajudar eles aquilo que eles não vão pedir para todo mundo. Sua mãe te pede para passar um pano dentro de casa, ela não vai pedir para qualquer pessoa lá fora, ela vai pedir para você que confie em você, esperando que em você encontre essa ajuda. O seu pai pede para você pagar uma conta de água ou de luz para ele. É porque o tempo dele pode ser outra, a visão dele ser outra, ou também ele está cansado. Ele está te pedindo você de vigor que possa ir lá e ajudar. Mas ele não vai pedir isso para todo mundo. Eu creio que para mim ele não vai pedir. Mas se pedir, eu quero tentar ser leveza na vida dele. Então, queridos, é tão importante quando você começa a enxergar a vida diferente, na visão do Senhor. Amai-vos uns aos outros. Fazer por amor, ajudar por amor, contribuir por amor, contribuindo neste amor sincero, este amor de que é algum ser humano que está precisando da sua ajuda. É claro que tem pessoas, às vezes, que tentam aproveitar, mas para isso é muito importante você pedir a direção de Deus, a sabedoria de Deus e também fazer, quem sabe, em algumas situações, uma sindicância para você saber se precisa mesmo, se é esta visão mesmo. Aquela pessoa que sempre está dependendo de você para tudo, já está passando a depender de você. Então tem caso e casos, mas é muito importante você sempre estar com um olhar transcendente, acima do que as pessoas dizem, do que o sistema impõe, do que a vida te mostra, mas para você enxergar com o amor do Senhor. Então, portanto, fique com essa palavra, amai-vos uns aos outros, como Ele se entregou por nós, nos amando, sendo nós pecadores e nada merecedores. Mas Ele nos amou. Ele desejou que mesmo através da morte dele, nós ficássemos bem. E estamos bem. Por causa do Senhor, nós estamos bem.
por causa do nome do Senhor, estamos bem. Pode ter uma desavença, algumas situações, mas em tudo o Senhor tem cuidado e Ele continuará cuidando. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos e adoramos o nome do Senhor. E aqui, diante desta palavra do Senhor, eu te peço que o Senhor carregue em cada coração, em cada pessoa, assistindo agora este programa Cristo Vive e trazendo vida sobre a vida de cada pessoa. O Senhor nos diz que se com os nossos olhos fossem bons, começaríamos a enxergar tudo maravilhoso, tudo bendito ao seu nome, tudo tão grande, tão perfeito, a perfeição do Senhor, e o amor do Senhor conseguiríamos enxergar em tudo. Portanto, se olharmos com os más olhos, nós ficaríamos com raiva, com ódio, com tanta coisa que atrasa a nossa vida. Mas nós queremos crescer, avançar e prosseguir e amadurecer na fé. Então, por isso eu te peço, oriente, desperte também em cada olhar espiritual na vida de cada um dos irmãos e cada um de nós nos adaptemos à sua palavra. E com a riqueza tão grande é conhecer da palavra do Senhor. Para isso vamos prosseguindo e estamos dispostos em conhecermos do Senhor. Portanto, mediante o poder e autoridade do Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Até o próximo programa e que o Senhor te abençoe. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.